Muito bem, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estar aqui outra vez com vocês e nesta oportunidade compartilharmos uma porção da palavra do Senhor dentro do tema que estaremos estudando hoje e que será estudo nosso na escola dominical do próximo domingo. Estamos dando sequência aos estudos dentro do livro do profeta Daniel, que iniciamos esse trimestre, todos eles submetidos ao tema geral do trimestre, com comentários do pastor Elienay Cabral, na nossa revista publicada pela CPAD, que é Integridade Moral e Espiritual, o legado do livro de Daniel para a igreja hoje. Eu tenho certeza que você, no decorrer da semana, já pegou a sua Bíblia, já leu, já meditou no capítulo que será base para os nossos estudos aqui, que é o 7º capítulo do livro de Daniel. E tenho certeza que o Espírito Santo já comunicou algo muito importante ao teu coração sobre o legado, sobre o legado que o nosso irmão Daniel ele deixa para nós, agora neste capítulo, com visões muito simbólicas sobre os eventos que aconteceriam em seu tempo, em um tempo distante do tempo em que Daniel viveu e em um tempo que ainda está por vir. Mas se você ainda não leu este capítulo de Daniel, eu gostaria de pedir a sua licença, e gentilmente pedir que você desse pausa neste vídeo, não prosseguisse, não continuasse na audiência deste vídeo, sem que antes certificasse do que diz de fato a palavra de Deus, do que diz a Escritura Sagrada. Porque eu entendo que antes de nós lermos, meditarmos, ouvirmos qualquer comentário, qualquer exposição sobre o texto bíblico, nós devemos ir diretamente ao texto bíblico. Antes de ouvirmos os porta-vozes de Deus, devemos ouvir diretamente o próprio Deus, Então eu recomendo você que, se você ainda não leu, dá uma paradinha no vídeo aí por alguns minutos, tome a sua Bíblia, medite neste 7º capítulo do livro de Daniel, como aconselha inclusive o quadro Interação dentro da nossa revista da Escola Dominical para esse domingo. Se você puder, medite neste capítulo em 2 ou 3 versões bíblicas diferentes. Aí eu vou sugerir para você que você leia esse capítulo na versão bíblica Almeida atualizada, leia na versão bíblica NVI, a nova versão internacional, pelo menos, para comparar a linguagem, para comparar a narração desse sonho de Daniel e ter uma melhor compreensão, porque estaremos lidando aqui hoje com uma visão, uma revelação muito simbólica, que é uma característica dessa segunda parte do livro do profeta Daniel. Então leia repetidas vezes, se preciso for, para entender o texto, para alimentar-se do texto bíblico e ver o que ele por si só, sem os óculos da teologia, sem ali o ruído dos comentários bíblicos, que são bons, importantes, interessantes, mas sem qualquer ruído externo. Ouça o próprio Deus falar ao seu coração através dessa palavra. Como dizia o príncipe dos pregadores da Inglaterra, Charles Spurgeon, li a Bíblia 100 vezes e na 100ª vez que li, achei-a incomparavelmente mais preciosa que a primeira, porque a palavra de Deus é essa fonte inesgotável de conhecimento. Quanto mais você lê, quanto mais você pesquisa, quanto mais você medita nela, algo novo o Espírito Santo estará trazendo, comunicando ao seu coração. Muito bem, adentrando agora exatamente ao texto bíblico, nós vamos ver aí que o texto é toda uma narração do próprio Daniel de um sonho que ele teve que muito o aterrorizou. Eu não vou me prender em detalhes aqui sobre a descrição desse sonho e a significação dele, porque eu tenho certeza que os demais vídeos dos nossos colegas, pastores aí, comentaristas de lições bíblicas que estão aí muitos comentários disponíveis no YouTube e em artigos na internet, além dos muitos comentários bíblicos aos quais vocês podem ter acesso, já
esclareceram aí a descrição desse sonho e o significado deles. Então eu vou pedir a sua permissão para não me deter em descrições e em significação dos detalhes aqui do livro de Daniel. Mas eu quero trazer algo aqui que poderá acrescentar a você na proposta desse sonho e no que ele representa para nós hoje também. Mas observe que Daniel aqui ele inicia fazendo menção ao primeiro reino ou ao primeiro ano do reinado de Belsazar, que já havia passado, que já havia terminado. É que como nós estamos numa segunda parte do livro de Daniel, então agora a cronologia que seguia uma ordem do capítulo 1 até o capítulo 6, ela agora vai voltar um pouco, né? Então nós tivemos uma ordem cronológica para a primeira parte do livro e agora teremos outra ordem cronológica para a segunda parte do livro. E vai dar uma sequência lógica também do mesmo jeito. Então ele vai aqui lembrar de algo que Daniel experimentou bem lá atrás, aproximadamente 14, 15 anos antes, no capítulo 6, que é o episódio da cova dos leões, onde ele vai dizer que teve um sonho deitado em sua cama quando ele dormia. E ele escreveu o sonho. Diz que Daniel ele escreveu o sonho, certamente porque Daniel entendia que a visão que ele teve, que o sonho que ele teve em sua cama à noite, não era algo para ser sepultado, não era algo para ser esquecido, não era algo para ser dito, deixa para lá. Porque Deus ele muitas vezes se comunica com a gente através de visões de sonhos e a gente pensa que é um mero sonho da cabeça. Sim, eu já disse aqui a vocês, quando estudamos as lições passadas, que existem sonhos que são fruto da correria do dia a dia, das imagens que nós percebemos no dia a dia, da nossa experiência do dia a dia, que não significam necessariamente visões e revelações de Deus. Mas existem sonhos sim, existem visões sim que temos durante a noite, enquanto dormimos, que são mensagens de Deus para nós. Não mensagens canônicas, como foram as mensagens dadas a Daniel, com o objetivo de serem mensagens infalíveis, sacras e inquestionáveis, e para produzir ensino e doutrina. Mas são visões que confirmam a palavra de Deus e que também dizem respeito a fatos que ocorreram, ocorrem e haverão de acontecer. É importante que estejamos atentos à voz de Deus, que peçamos discernimento do Espírito Santo para saber quando o sonho e a visão que nós temos é de fato uma revelação divina. Mas não ignore os sonhos, porque o livro de Joel, capítulo 2, diz que nos últimos dias, com o Espírito de Deus derramado sobre toda a carne, os sonhos e as visões seriam também abundantes. E os últimos dias, quais são? Senão aqueles que se iniciaram em Pentecostes e que se estenderão até o grande dia do arrebatamento da igreja e também do juízo final. Portanto, nós estamos dentro dos últimos dias. Portanto, a promessa de Joel, conforme disse Pedro em Pentecostes, diz respeito a nós, aos nossos filhos, aos que estão longe, a todos quantos Deus chamar. Deus definitivamente ainda fala hoje, através de sonho e através de visões. Daniel ele escreve, e ele diz que ele vê ali os 4 ventos da terra agitando o grande mar. O grande mar aí possivelmente faz uma relação direta com o mar Mediterrâneo, mas simbolicamente mar, né? Veja que nós estamos lidando, eu repito, com linguagem simbólica. Então, os elementos aqui descritos, eles não fazem referência necessariamente a algo exato, a algo literal, a algo geográfico ou histórico ali naquele momento, mas diz respeito a povos, pessoas, reinos que ainda viriam, a coisas que ainda aconteceriam. Então, o grande mar ali, mar na Bíblia Sagrada, geralmente na literatura escatológica, faz referência a povos. E diz que esses 4 ventos agitou o grande mar. Veja que os 4 ventos, quem é que sopra o vento, né? Aliás, o vento é uma figura do Espírito Santo da Bíblia Sagrada, né? Jesus diz que aquele que é nascido do Espírito, ele é como um vento que sopra onde quer, só se ouve a sua voz, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai, né? Jesus diz assim, aquele que é nascido do Espírito. Em Pentecostes diz que se ouviu um som como de um vento veemente que encheu toda a casa onde estavam reunidos os discípulos. Então, o vento é um dos símbolos do Espírito Santo da Bíblia Sagrada. Certamente,
A presença do vento dos quatro cantos aqui, portanto, da ideia de completude, da ideia de completo domínio sobre a terra, esse vento agitando o grande mar aqui, possivelmente faz alusão à ação do Espírito de Deus sobre os povos, sobre a humanidade, agitando-a, provocando um tumulto ali, para que o desenrolar da história, do projeto de Deus, como ele estabeleceu, devidamente ocorra. E ele vai dizer aí que desse grande mar agitado se levantam quatro grandes animais horríveis, espantosos e aterrorizadores. E a interpretação dada pelo anjo que se coloca ali ao lado de Daniel na sua visão, vai dizer que esses quatro animais diziam respeito a quatro reinos. A saber, nós vemos o primeiro animal que se levanta do mar, que se levanta das multidões, que se levanta dentre os povos. Daniel diz que ele é semelhante a um leão e ele possui asas, portanto é um leão alado. O segundo animal é um urso que se levanta de um dos seus dois lados e traz entre os seus dentes ferozes 3 costelas, e ouve uma voz que lhe diz: levanta-te e come muita carne, devora carne. Depois deste segundo animal, o terceiro animal visto no sonho de Daniel é um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Depois dele é visto um quarto animal, e este quarto animal Daniel agora não consegue associá-lo a nenhuma criatura conhecida por ele. Se o primeiro animal ele consegue relacionar, não era exatamente um leão, mas ele diz que é semelhante, era como um leão. O segundo animal ele ainda consegue identificar ali, assemelhar com um urso, e o terceiro animal ele ainda consegue assemelhar com um leopardo. Mas esse quarto animal ele é uma figura enigmática, ele não se compara a nada conhecido dos homens, não no contexto vivido por Daniel. É certamente uma besta, né? Horrível, terrível, um animal ali aterrorizante, e que deixa Daniel muito, mas muito aterrorizado. Um animal que tinha ali em sua cabeça 10 chifres, um chifre pequeno nasce ali no meio daqueles 10 chifres, toma o lugar de outros 3 chifres, e esse pequeno chifre ele tem boca e olhos como de homem, e ele pronuncia blasfêmias e arrogâncias contra Deus. Então é uma visão terrível. No meio dessa visão desses 4 animais ali, desse pequeno chifre que pronuncia blasfêmias e palavras arrogantes, Daniel ele ainda vê um trono se estabelecer, um trono de juízo, de julgamento, um ancião de dias sentando-se nesse trono, uma multidão inumerável. Daniel diz miríades de miríades, milhares de milhares, um sem número de gente se coloca diante do trono daquele ancião de dias, e de repente aparece ali, no meio daquele juízo, no meio daquele julgamento, um filho de homem, a quem é dado o reino, o poder, a glória, e que irá governar e que irá dominar o mundo, que irá destruir os 4 animais, que irá abater a fúria e a arrogância do pequeno chifre, e que irá estabelecer o seu reino, que, segundo a interpretação dada pelo anjo, é um reino sempre interno, que não terá fim, com todos os seus santos. Os santos que estavam em luta, que estavam em batalha com o pequeno chifre, e que estavam sendo vencidos, que estavam sendo derrotados pelo pequeno chifre, mas que agora, no governo deste Filho do Homem, que recebe o poder, que recebe a realeza ali junto com o Senhor de dias, esses santos seriam exaltados, seriam glorificados, e o inimigo deles seria derrotado para sempre. É certamente um sonho que causou uma perturbação imensa ao irmão Daniel, e o próprio capítulo, né? A gente lê o capítulo 7 de Daniel e vê que o próprio Daniel encerra o capítulo dizendo: eu fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos e o meu rosto empalideceu. O sangue ali desceu da cabeça para as pernas, e Daniel realmente ficou branco diante daquela visão, porque qualquer visão
que diga respeito a eventos futuros, qualquer revelação dada por Deus é uma visão realmente para aterrorizar os homens, conforme diz lá o livro de Jó, né? Que Deus ele concede sonhos aos homens para aterrorizá-los à noite da cama, para falar, para prenunciar a sua vontade, os seus planos, os seus projetos, eventos que ainda acontecerão, para livrar o pecador do pecado, para livrar a sua alma da cova. O semblante ali, a fisionomia, o estado, o ânimo, o estado de espírito de Daniel diante dessas visões é muito semelhante ao estado de espírito de João, quando esteve desertado da ilha de Patmos, recebendo aquelas visões ainda mais abundantes, né? Porque o apóstolo João ele ainda teve visões ali de uma duração muito maior do que o profeta Daniel aqui no Antigo Testamento. E João também, veja que quando ele via aquelas imagens chocantes, aquelas simbologias diante dele, imagens aparentemente confusas, enigmáticas, ele também ficava bastante ansioso, bastante perplexo, quando ele vê, por exemplo, aquele livro selado com 7 selos por dentro e por fora, sem que houvesse ninguém nem no céu nem na terra que pudesse abrir aquele livro e desvendar os seus mistérios. Diz a Bíblia que João ele chorava. Não nos diz aqui que Daniel chorou, diz que o rosto dele empalideceu. Empalideceu, o sangue desceu mesmo. Mas o João ele chorava copiosamente, porque as visões tidas por esses homens de Deus eram visões que eles entendiam, eles compreendiam, era a vontade de Deus para a história da humanidade, eles entendiam que Deus tinha todo o controle, que Deus está gerenciando todas as coisas, que Ele tem completo domínio sobre todas as coisas, mas que não era possível ficar indiferente. Não era possível ficar indiferente. Há tanta morte, há tanta desgraça, há tanta iniquidade, há tanta impiedade, há tanta crueldade que ainda haverá de vir sobre a face da terra. Aliás, qualquer servo de Deus, qualquer genuíno profeta do Altíssimo, ele nunca irá encarar o desfecho da história humana com indiferença. Nunca, né? Aliás, qualquer servo de Deus na Bíblia Sagrada, qualquer genuíno profeta, qualquer genuíno apóstolo de Jesus Cristo, quando ele recebia de Deus revelações sobre eventos futuros, sobretudo eventos apocalípticos, né? Porque a escatologia diz respeito ao desenrolar da história, aos rolos de Deus que irão se desenrolando e os segredos que irão se desvendando e os fatos que irão acontecendo, nos apontando para o final da história. Mas a literatura apocalíptica ela ainda é mais chocante, ela ainda é mais impactante dentro da escatologia bíblica, porque o Apocalipse diz respeito à desolação, ao caos, à destruição, né? A esses eventos aí que trarão desolações, como diz lá o Salmo 46, vinde contemplarem as desolações que ele tem feito na terra, né? Que o Senhor ele tem operado na face da terra. Então realmente é muito impactante. E um servo de Deus, quando ele recebe essas visões, quando recebe essas revelações, ele não pode ficar indiferente, ele não pode ficar com o seu ânimo ali estabilizado. Há realmente ali uma desestabilização do ânimo, porque não é fácil contemplar todas as coisas que ainda haverão de acontecer na história da humanidade. Existem muitos profetas ou metidos a profetas espalhados pelo mundo que dizem terem recebido visões de Deus, que dizem terem ido ao céu, né? Tem gente que tem aí vídeos no YouTube de gente que já foi ao céu 15 vezes, ao inferno 70 vezes, que eu não sei o que, é que esse povo vai fazer tanto no inferno, porque eu não vejo na Bíblia Sagrada nenhum profeta, nenhum apóstolo de Cristo indo ao inferno fazer nada, né? O único que foi ao inferno, ao Hades, ao lugar dos mortos, ao mundo dos mortos, e pregou aos espíritos em prisão, conforme diz Pedro, foi Jesus, né? Mas a gente não vê os apóstolos, os profetas indo ao inferno 1, 2, 3, 4, 5 vezes, entrando e saindo do céu, não vê isso, né? Mas hoje tem gente por aí que diz que já foi ao inferno várias vezes. Mas o que é engraçado é que essas pessoas, elas parecem não sentir o peso, elas parecem não sentir o pavor, o pânico, o temor das visões que elas dizem terem tido. Mas a gente vai para a Bíblia Sagrada e vê aqui um Daniel com o rosto empalidecido diante das visões que ele recebeu. O primeiro animal que Daniel viu, aí esse leão com asas, esse leão alado,
né? Leão fala de força, asas fala de agilidade. Você, quando vai ler os comentários bíblicos dos servos piedosos do Senhor, que comentam este capítulo, que interpretam este capítulo, você vai perceber aí as mais diversas interpretações, muitas vezes divergentes, sobre a interpretação do sonho de Daniel. Porque o fato é que o anjo interpreta esse sonho para Daniel e diz para ele que esses 4 animais dizem respeito a 4 reinos que viriam. Agora, que reinos são esses? Onde eles existirão e em que tempo eles existirão? O anjo não deixa claro. A interpretação da Bíblia, constante aqui na Bíblia Sagrada, não deixa claro, não deixa de modo explícito. Se dissesse, não haveria tanta polêmica e tanta divergência como existe hoje. Sobre quem são esses reinos, quem é esse pequeno chifre que surge ali na cabeça do 4º animal, essa besta, e que não foi assemelhada a nenhum animal conhecido dos homens. Ele fala que esse pequeno chifre ele tem boca e olhos de homem e pronuncia palavras arrogantes contra Deus e contra os servos do Altíssimo. E nós entendemos, sim, que se tem boca de homem e olhos como de homem e pronuncia palavras arrogantes, possivelmente e muito provavelmente, de acordo com a interpretação dada pelo próprio anjo, esse pequeno chifre diz respeito a um rei, certo, que viria, arrogante, sem qualquer temor a Deus, sem qualquer respeito pelas leis de Deus e pelas leis dos homens, porque diz que ele vai mudar os tempos e as estações. Ele é chamado de iníquo lá por Paulo, né? Nós o identificamos como o anticristo, o abominável, conforme disse Jesus. A besta lá do Apocalipse, escrita por João. Agora, quem é exatamente esse pequeno chifre, a pessoa? Qual é o reino que ele vai dominar? Em que tempo ele vai vir? De que povo ele vai vir? Bem como os animais aqui representados, aí é objeto de disputa entre os hermeneutas. Então você vai ler aí comentários bíblicos e vai perceber as opiniões mais divergentes possível. O que eu sugiro a você, caro professor e aluno, é que tenhamos um pouco de moderação, equilíbrio, ponderação no trato do texto bíblico, para que não sejamos tão dogmáticos naquilo que a Bíblia em si mesma não é dogmática, né? Para que a gente não saia por aí dizendo, como diziam há 50 anos atrás, que o Hitler era o anticristo, ou como já disseram aí em outros tempos, que o Papa seria o anticristo, né? Esse Papa aí que abdicou, que renunciou ao papado, seria ele o anticristo. Ele de repente vai lá e renuncia, né? Para a decepção dos escatólogos de plantão. Então a gente precisa ter muito cuidado quando lida com temas proféticos, com temas escatológicos, para que a gente não queira dar maior clareza à Bíblia Sagrada do que ela em si mesma já dá, né? Então o que a gente tem que fazer aqui é comparar esta passagem com outras passagens da literatura apocalíptica da Bíblia Sagrada, passagens de Zacarias, passagens ali dos Evangelhos, onde Cristo narra episódios do final da história, passagem das cartas de Paulo, lá da carta aos Tessalonicenses, onde ele fala sobre eventos do final da história, e também com o Apocalipse, né? Então a gente compara uma coisa com a outra para tentar ter uma elucidação do texto sagrado. Mas é bom que a gente não seja dogmático naquilo que a Bíblia não é, que a gente não bata o pé e diga é isso, é aquilo e aquilo outro, porque a gente poderá estar cometendo um sério equívoco e que não teremos respaldo para sustentar essas opiniões à luz da Bíblia Sagrada. Mas, de acordo com a maioria dos comentadores da Bíblia Sagrada, esse primeiro animal, o leão com asas, faz referência simbólica ao Império de Babilônia, que foi aquele primeiro império da dinastia de Nabucodonosor. O que é interessante observar é que, se formos para a Bíblia Sagrada, o livro de Abacuque ele vai fazer referência justamente à agilidade desse Império de Babilônia. Eu quero pedir aqui para você abrir comigo a sua Bíblia no livro de Abacuque, para nós conferirmos esta informação. Quando o próprio Deus ele diz ao profeta Abacuque que vai levantar os caldeus para virem julgar a nação de Judá que estava em transgressão,
em pecado contra Deus, veja como é que o próprio Deus descreve o império da Babilônia, a sua força e a sua agilidade, representada aqui no sonho de Daniel na figura de um leão com asas, né? Porque o leão representa a força e as asas aqui representam a agilidade para voar, para correr, para chegar ao objetivo proposto. Livro de Abacuque, capítulo 1, versículos 6 a 9, Deus ele diz assim: estou trazendo os babilônios, Almeida Corrigido diz os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, como o leão é temível, né? Leão não é um bicho para ninguém levar para casa e dizer vou criar um leãozinho dentro de casa. O leão é um animal terrível, é um animal que impõe temor, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Aí vai falar agora aqui sobre a agilidade desse império. Quando ele diz, olha, seus cavalos, versículo 8, seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Almeida vai dizer com asas de águia. E é, de fato, aqui muito semelhante à figura vista por Daniel, porque este leão ele tem asas como de águia. Então fala aqui da sua agilidade e do seu apetite por carne morta. Aves de rapina são aves que se alimentam de carnes ali em estado de decomposição. Então fala da violência, da truculência, do império de morte que será ele. E veja que aqui fala sobre a velocidade, né? Porque diz que eles vêm de longe em suas cavalarias. Portanto, aqui nota-se uma semelhança entre a passagem de Abacuque, que foi uma visão aqui de Abacuque muito antes do exílio, né? Porque Abacuque ele narra ali uma visão também, uma oração que ele teve com Deus antes do exílio, antes do juízo. E Daniel agora já no exílio, ele vê esse animal que representa aquele reino, aquele império do qual o Abacuque havia falado outrora, e que é o governo, e que é o império, que é a dinastia do momento, vivido por Daniel durante o seu sonho, porque o sonho não foi tido no primeiro ano de Belsazar, e nós já vimos que Belsazar, muito provavelmente, ele foi neto de Nabucodonosor. Portanto, Daniel ainda está vivendo durante o reino, durante o império deste leão, com asas de águia, que é o império de Babilônia. Mas depois vai se falar aí no capítulo 7 sobre um segundo animal, que é o urso, que se levanta de um dos seus dois lados, né? De um dos seus lados. Portanto, aqui fazendo uma alusão muito possivelmente a esse império, a esse governo duplo, a essa aliança dupla entre os medos e os persas que tomaram o poder de Babilônia. Os animais eles são reinos que vão suceder um ao outro. Então o urso, que é um animal grande, feroz, também temível e brutal, muito possivelmente na visão de Daniel, ele vai estar fazendo referência ao peitoral e aos braços de prata do sonho de Nabucodonosor. Veja que os braços, né, falam de uma aliança dupla, medos e persas. Aqui no sonho de Daniel é um urso que se levanta de um dos seus lados, muito possivelmente fazendo uma alusão, uma referência simbólica ao lado de maior força dessa aliança dupla que eram os persas, né? Você sabe que os persas eles têm proeminência nessa aliança com os medos. E diz ali que haviam 3 costelas
3 pedaços de carne enormes entre os dentes daquele urso. Portanto, aqui uma referência muito provável, de acordo com essa escola de interpretação que eu acompanho aqui, uma alusão aos 3 reinos dominados ali pelos Medos e pelos Persas, que foi a Babilônia, o Egito e a Lídia. E sobre a força e a brutalidade dos Medos e dos Persas, também há uma passagem na Bíblia Sagrada, e eu quero chamar você aqui para ler comigo, no livro do profeta Isaías, que profetizou muitos anos antes dessa cena também, né? Isaías também recebeu aqui de Deus revelações sobre eventos distantes de seu tempo. Quando no capítulo 13 do livro de Isaías, versículo 1, e depois a gente salta para o 15 e 17, diz assim, olha, advertência contra a Babilônia, estou lendo aqui na versão NVI, a nova versão internacional, a advertência contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Aí aqui vai dar toda a sentença de morte para a Babilônia, que domina Judá, mas que, como Deus já havia dito a Abacuque, né, Deus ele também haveria de julgar a Babilônia. E quem é que Deus vai usar para julgar a Babilônia? Se Deus usou a Babilônia para julgar Judá, Deus também vai usar uma outra nação para julgar a Babilônia. E que nação será essa que Deus vai levantar para julgar a Babilônia? Em razão de sua violência, de sua truculência, de seus homicídios, de seu assassinato, de sua idolatria, de seu orgulho, de sua soberba, representado na figura de seu líder de maior proeminência, que foi Nabucodonosor. Aí agora os versículos de Isaías 13, do 15 ao 17, diz assim: todo o que for capturado dos babilônios será traspassado. Todos os que forem apanhados cairão à espada. Seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos. Isso aqui a gente pode fazer uma ligação aqui com a oração imprecatória lá do Salmo 137, né, que diz, quem dera os teus filhos, ó Babilônia, fossem lançados contra as pedras. Deus aqui diz, ó, vai acontecer. Vai acontecer aquela oração imprecatória lá do Salmo do Exílio, Salmo 137, e vai ter o seu cumprimento. Está aqui, olha. Seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos. Suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas. Então perceba aqui que o reino que vai vir exercer justiça e juízo sobre a Babilônia é um reino cruel. É um urso com dentes de ferro para devorar os pedaços de carne desta nação dos caldeus. Veja como a Bíblia ela se interpreta, né? Ela explica-se a si mesma. E aí o versículo 17 vai dizer assim: vejam, eu despertei contra eles os medos, ou os medos, né? Não é medos, mas é os medos, os povos da Média, antiga nação da Ásia. Eu levantei contra a Babilônia os medos, que não se interessam pela prata, nem se deleitam com o ouro. E aí segue a sentença contra a Babilônia. O que só quero dizer para você é que podemos interpretar esse urso, na visão de Daniel, como sendo o império que vai suceder a cabeça de ouro, que vai suceder o leão com asas de águia, que é esse império duplo, os medos e os persas, que vai acontecer ali aproximadamente há 20 anos após esse sonho que Daniel está tendo aqui neste momento. Depois deste reino, deste segundo, vai haver um terceiro reino, representado no sonho através do símbolo do leopardo com 4 cabeças e com 4 asas. Se ele tem 4 asas, então ele certamente será um império ainda mais ágil, ainda mais veloz em suas conquistas, em seu domínio, do que o leão que tinha 2. Né? Esse aqui agora tem 4. A interpretação é de que esse leopardo com 4 cabeças e 4 asas simboliza aquilo que na figura lá da estátua vista por Nabucodonosor era a cintura e o quadril de bronze, a saber, o império dos gregos, a Grécia, representada através de sua figura maior, Alexandre, o grande conquistador, que sendo ainda bem jovem, conseguiu dominar a maior parte do mundo antigo conhecido. Né? Ainda em sua juventude, aliás, Alexandre o Grande, ele morre bastante jovem ainda. Né?
história registra aí que ele morreu bastante jovem, o que me parece não tinha nem 40 anos de idade, e já tinha conquistado todos esses reinos que o antecedeu. Mas depois de Alexandre o Grande, depois do Império da Grécia, que irá importar para o mundo a filosofia, a cultura, né? Porque a cultura do mundo antigo ela é bastante influenciada, sobretudo os reinos que virão depois, inclusive, né? Os reinos que sucederão a Grécia serão bastante influenciados. O mundo ainda hoje é muito influenciado pela filosofia, daquela grande tríade lá conhecida de todos nós, Sócrates, Aristóteles e Platão. O mundo importou, ou o mundo importou a filosofia, o conhecimento, a sofia dos gregos. Né? Então, esse império aqui, ágil e veloz, representado através desse leopardo de 4 cabeças, ele é o império da Grécia, que até hoje ainda mantém uma forte influência no mundo. Até porque a visão lá de Daniel deixa claro que esses animais aqui, esses 4 animais da visão, eles ainda receberão, aliás, o 4º animal ele é morto, né? O 4º animal, a besta indefinível, ela é morta. Mas os 3 outros animais, eles apesar de serem abatidos, ainda recebem ali o direito de permanecerem por algum tempo, de viverem por algum tempo, né? Veja que a visão já estava dizendo que ainda restará resquícios na história, até o final dela, dos impérios da Babilônia, dos impérios dos Médios e dos Persas e do império dos gregos. A influência deles, de alguma forma, ainda permanecerá no mundo. E de fato, nós percebemos aí a violência ou a idolatria da Babilônia, a violência dos persas e essa sofia, este conhecimento, esta cultura dos gregos ainda hoje influencia bastante o mundo. Aí vai ver o 4º animal, que é essa besta que também ali surge do meio desse mar revolto, desse mar agitado, portanto é um reino também popular, um reino do povo, todavia um monstro aterrorizador. A interpretação é de que ele simboliza o Império Romano. Império Romano este que, ao que tudo indica, de acordo com a interpretação aqui mais tradicional, ao que tudo indica, esse Império Romano se soerguerá ao final da história. E desse Império Romano soerguido na história, ao final dos tempos, virá o pequeno chifre, que é identificado como sendo a figura do anticristo. O homem possuído pelo espírito do mal, possuído por Satanás, que se oporá a Deus em todos os aspectos, que quererá tomar o lugar de Deus. Será um homem de uma palavra muito eloquente, diz o texto aí, que esse pequeno chifre ele tem olhos de homem e boca de homem e fala palavras arrogantes. Diz que ele irá guerrear contra os santos de Deus. Aqui é uma discussão teológica se esses santos do Altíssimo, aqui referidos por Daniel, fazem referência aos salvos, à Igreja de Cristo, antes do retorno do Senhor, antes da segunda vinda de Cristo, ou se diz respeito aos servos de Deus que ficarão aqui no pós-arrebatamento, portanto, numa perspectiva dispensacionalista, porque você sabe que existem servos de Deus, que não creem no arrebatamento como os dispensacionalistas creem, numa volta repentina de Cristo invisível e o arrebatamento da igreja e o mundo continuar aí durante aquele período que a gente chama de tribulação. Você sabe que alguns não defendem essa linha de interpretação bíblica, sobretudo os irmãos aí de linha reformada presbiteriana, a exemplo de Hernandes Dias Lopes, Você vai ler, por exemplo, o comentário de Hernandes Dias Lopes, ouve as pregações dele, lê os livros dele, e em momento algum ele vai falar de arrebatamento invisível da igreja. Não fala, porque não crê, porque não segue essa linha. Não é que ele não crê na vinda de Cristo, ele crê na vinda de Cristo, mas numa vida visível e definitiva para reinar com a igreja, onde a igreja experimentará ali automaticamente a glorificação do corpo e estará imediatamente com Cristo, já aqui para reinar, certo? Para destruir o império do mal e trazer um novo céu, uma nova terra e habitar eternamente com os salvos.
Então, essa perspectiva não defende o período de tribulação, que será aquele período que a terra amargará uma experiência terrível sob o domínio desse rei, que nós chamamos de um anticristo. Mas a linha dispensacionalista, que a Assembleia de Deus segue, e que segue a nossa revista, né, a CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, crê, acredita e tem também respaldo bíblico para isso, de que haverá sim um tempo em que os santos, a igreja do Senhor, não estará mais aqui, será retirada, e logo em seguida o mundo permanecerá e experimentará o governo de um homem, de um líder mundial, de influência, de poder a nível mundial, e que irá, por um certo tempo, promover a paz, promover a economia, promover uma boa gestão, mas que ao final do seu governo irá mudar totalmente a sua característica, irá mudar totalmente a sua forma de lidar com o povo, irá perseguir aqueles que professarem uma fé em Cristo, enfim. Os dispensacionalistas acreditam que durante essa época da grande tribulação, pós-arrebatamento, haverá um avivamento espiritual, sobretudo sobre a nação de Israel, que alguns intérpretes vão considerar que seja a este grupo que Daniel esteja se referindo quando fala de santos do Altíssimo. Né? Alguns vão entender que santos do Altíssimo aqui, perseguidos pelo grande chifre, não é a igreja durante o arrebatamento ou durante a tribulação ou antes da tribulação. Né? Uma interpretação dispensacionalista não defende que a igreja estará aqui durante o reino do anticristo. Ela estará com Cristo na glória, nas bodas do Cordeiro, né? Na celebração do casamento de Cristo com a igreja. Então esse anticristo aqui representado no pequeno chifre, chifre na Bíblia, você sabe, fala de força, fala de poder, fala de governo. Então esse pequeno chifre é a figura de um homem que irá perseguir os santos do Senhor. Então muito possivelmente esse santos do Senhor aqui é o Israel. É o Israel que irá amargar a perseguição, a grande tribulação, os 3 anos e meio da grande tribulação, o enfrentamento do anticristo, que irá bater a muitos, que irá matar a muitos, que irá provocar o martírio de muitos santos que irão crer, no pós-arrebatamento, irão crer que Cristo é o Senhor. Haverá um grande avivamento nacional em Israel e trará os judeus ao arrependimento, a reconhecer aqueles que eles pregaram sobre a cruz como sendo o verdadeiro Filho de Deus, o Messias que há de vir, que não há outro, que não haverá de vir outro Messias, que não haverá outro Cristo. Ele foi o Cristo. Que eles o rejeitaram, que o colocaram na cruz e que furaram suas mãos sobre os pregos. Então esse avivamento espiritual, e avivamento quem produz é Deus, né? Avivamento quem produz não é a igreja, avivamento quem produz não é pregador, não é pastor, avivamento quem produz é Deus. Então Deus produz avivamento onde Ele quiser e ao tempo que Ele quiser. Então nós cremos que Ele irá provocar um grande avivamento sobre a nação de Israel, e a nação de Israel se voltará para o Senhor, crerá em Cristo, mas será perseguido pelo anticristo, sobretudo no final do seu governo, durante os 3 anos e meio, a finais do seu governo, daqueles 7 anos da tribulação, que receberá agora o nome de a grande tribulação. E por isso Daniel diz, né, que o chifre, o pequeno chifre, com palavras de blasfêmia e de arrogância, irá perseguir os santos do Altíssimo e os vencerá. João, lá na ilha de Patmos, diz que viu a muitos mártires debaixo do altar do Senhor, clamando por justiça, né? Dizendo: até quando, Senhor, não julgarás as causas dos teus servos? Até quando, né, o Senhor não irá tomar a decisão final, não irá executar o juízo final? E ali João diz que foi dado a eles a paciência de aguardar um pouco mais, até que se completasse o número dos mortos dentre os seus irmãos. Muito possivelmente João também, ali, de acordo com essa interpretação dispensacionalista, estaria fazendo uma referência a esse período da tribulação, onde o anticristo irá perseguir, irá matar, irá destruir o corpo, né? Jesus disse: não temam aqueles que matam o corpo e nada mais podem fazer, temei antes aquele que depois de haver matado o corpo pode fazer ele perecer eternamente a alma no inferno. Né? Então os santos avivados por Cristo durante a tribulação não irão temer o anticristo, serão desafiados e mortos por ele, mas serão colocados, conforme disse João, debaixo do altar de Deus. E debaixo do altar de Deus não tem demônio, não tem mal, não tem morte,
que os persiga e que os encontre. Conforme disse Jesus em Mateus 16, registrou, as portas do inferno não prevalecerão. Então, crê-se aqui que esse pequeno chifre, que será remanescente do Império Romano, que irá se reerguer no final da história, será a figura do anticristo, o abominável, conforme disse Jesus, o homem iníquo, conforme disse Paulo, e a besta, conforme disse João. Mas o que é interessante é que todos esses impérios, eles haverão de passar. Todos esses reinos, ou bons ou ruins, eles haverão de passar. Ou cruéis ou não, eles haverão de passar. Não serão eternos. O que é interessante observar é isso, é que Deus, ele já deixa claro, e o que é lindo de se perceber na Bíblia, na palavra de Deus, quando a gente medita nela, é isso, é o completo domínio, é o completo controle de Deus sobre toda a história. E Deus, ele conhece toda a história, ele anuncia, ele mesmo disse, Isaías registrou, ele disse, eu anuncio o fim mesmo antes do começo delas, mesmo antes do começo das coisas. Deus, ele anuncia o final da história. A literatura escatológica e apocalíptica é Deus anunciando o final da história antes que ele venha. Por quê? Porque para Deus não tem passado, para Deus não tem presente, para Deus não tem futuro. Não é essa sequência de tempo, passado, presente e futuro para Deus. Para Deus tudo é presente, tudo é já. Ele vê o mar vermelho se abrindo agora, tanto quanto vê a igreja sendo arrebatada agora. Deus, ele conhece. Davi disse no Salmo 139, eu não era nem nascido ainda. Eu era uma substância ainda sem forma do ventre de minha mãe e todos os meus dias já estavam escritos no livro do Senhor. Ele já me conhecia antes de eu vir ao mundo, Porque Deus, ele conhece a história. Não é à toa que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele conhece todas as coisas, ele sabe o passado, o presente, ele sabe o final da história. Deus, ele sabe todas as coisas, e ele anuncia através da sua santa palavra. Se você quiser conhecer o final da história, não precisa ir lá no horóscopo, não precisa ir lá as profecias de Nostradamus, você precisa ler a Bíblia, só precisa ler as Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas, que são a infalível, inerrante e inequívoca palavra de Deus, nos fala qual será o final da história. E diz, inclusive, que o final da história aqui, dentro desse enredo de Daniel 7, será o quê? Será os 4 impérios abatidos, o chifre, o pequeno chifre, que se acha grande, mas não é grande, é pequeno, porque o anticristo, ele falará palavras arrogantes, palavras insolentes, conforme diz a versão NVI, contra Deus. Ele quererá ser como Deus. Ele irá querer sentar no trono de Deus e quererá a glória para si. Mas ele é o pequeno chifre. Porque grande, de fato, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Grande, de fato, é o Reino de Cristo. Aquele que disse, após ter sido ressuscitado dentre os mortos, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Dele é o reino e dele é a glória. E diz que, além desses 4 reinos e desses muitos reinos dissidentes ou remanescentes do quarto animal, dessa besta aqui, todos eles haverão de passar, todos eles têm um prazo definido. E é importante você ler Daniel 7 e ir percebendo ali um detalhe, que você vai estar sempre vendo ali Daniel dizendo, e foi dado, e foi dito, faça assim, faça daquele jeito. Perceba que há uma influência, que há uma força externa que está ali dirigindo a história. Perceba que esses 4 animais que representam os 4 reinos, eles não aparecem ali de uma explosão, de um Big Bang, eles não vêm ali aleatoriamente, fazem e se conduzem como querem, não. Perceba que há ali uma força externa, ali uma mão externa, aquela mão vista por Belsazar escrevendo na parede, está conduzindo a história aqui desses reinos, dizendo, faça assim, faça desse jeito, come, devora a carne, levanta, faça desse jeito. Que voz é essa que fala essas coisas? Quem é que está dando essa direção? Quem é que está mexendo esses pauzinhos? Quem é que está conduzindo esse enredo da história? Esse desenrolar, esse desfecho, esse clímax aqui do livro de Daniel, no capítulo 7, porque o capítulo 7 de Daniel é o clímax do seu livro. Porque fala dos maiores impérios mundiais e do maior reino
que o mundo conhecerá que é o reino de Jesus Cristo. Então é o clímax, é o auge, é o ponto mais elevado do livro de Daniel, certamente esse capítulo 7. De quem é essa voz? De quem é esse governo? De quem é esse reino que está acima dos reis, que está dizendo faça desse jeito? É assim, que está conduzindo as ações dos reis e dos reinos. Só pode ser a ação sobrenatural do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque ele disse lá em Abacuque, vê, eu estou trazendo a Babilônia. Ele disse lá em Isaías, vê, eu estou trazendo os medos. Então é Deus quem conduz a história. Daniel disse que Deus ele estabelece reis e remove reis. Então tudo que haverá de acontecer na história só acontecerá ou com a permissão expressa de Deus ou com a sua direção, a sua condução direta. Mas nada, absolutamente nada na história. E aqui eu penso que fica uma aplicação muito importante para nós e para você, professor, compartilhar com seus alunos, independente dos detalhes aqui dessa visão simbólica, né? Acho que a gente não precisa ficar aqui preso a detalhes aqui dessa visão. O que é importante observar aqui é que Deus ele estabelece a história, é que Deus está conduzindo a história. É que Deus ele se relaciona com os homens na história. É que Deus não é o Deus dos deístas, que dizem que Deus foi embora daqui e não tem nada a ver com o que acontece na história. Não, o livro de Daniel está aqui para nos provar que Deus ele está interessado na história dos homens. E muito mais do que estar interessado, ele está conduzindo a história dos homens. Os reinos que vieram, que estão aqui estabelecidos e que ainda verão de vir, só estão aí porque, como disse Jesus a Pilatos, você se lembra lá daquele episódio em que Pilatos se aperreou quando Jesus estava em silêncio diante dele, não querendo fazer a sua defesa, e Pilatos olhou para Jesus e disse, me diga logo, rapaz, você afinal de contas é rei dos judeus ou não é? Você é culpado da acusação que estão lançando contra você ou você não é culpado? Você é culpado ou inocente? Se declare, homem! Afinal de contas, você sabe que eu, como representante legítimo do governo de Roma aqui, né? Como representante aqui dessa besta fera aqui do sonho de Daniel, você sabe que eu tenho um poder para te prender ou para te mandar soltar. Eu tenho poder para te colocar em vida e em liberdade, eu tenho poder para te mandar matar. Aí Jesus, que estava calado até então, falou. Falou, né? Colocou Pilatos, o governador romano, ali no seu devido lugar. Jesus disse, Pilatos, nenhum poder tu terias se do céu não te fosse dado. Portanto, meus irmãos, é Deus quem conduz a história. O apóstolo Paulo disse que nenhuma autoridade existe sem ter sido constituída por Deus. As autoridades foram constituídas por Deus, né? Então, os reinos que vieram e que ainda virão, só vai vir aquilo que Deus quiser que venha. Só vai vir aquilo que estiver na direção, nos livros de Deus. De outro modo, não virão, senão com sua permissão, com sua autorização expressa. Aquele que Deus não quiser que governe, aquele que Deus dizer, esse não vai governar, esse não vai dominar, não domina, e ponto final. O seu Deus e o meu Deus é um Deus que está vivo e que está atuando na história, para garantir que nada, absolutamente nada, irá sair fora do seu plano original. Ele disse e Jeremias registrou, eu velo com a minha palavra para cumprir. Babilônia veio porque Deus quis que viesse. E no dia que Nabucodonosor se exaltou, se orgulhou, achando que dele era a honra e a glória, Deus o abateu. O leão aqui diz que as asas do leão foi cortada, né? No sonho de Daniel, as asas do leão foi cortada. E foi isso que Deus fez com Nabucodonosor. Quando ele quis voar demais, Deus cortou as suas asas e o abateu. E o colocou para comer capim com os animais, como um bicho. Porque somente a Deus pertence a honra, a glória, o louvor e a adoração. O salmista disse, uma coisa disse Deus, duas vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Então eu penso, meus irmãos, que isso é o cerne, isso é o núcleo, essa é a informação mais importante dessa visão de Daniel. É saber que Deus está conduzindo a história, que Deus está escrevendo tudo e que tudo vai acontecer do jeito que Ele planejou. Como eu determinei, assim se efetuará, diz o Senhor. E depois desses reinos todos aí que virão, que vieram ou que ainda virão, que terão seus remanescentes, diz a Bíblia que o reino será concedido ao Filho do Homem. Aquele que compareceu lá diante do ancião de dias, né, que estava sentado em seu trono para julgar os animais, para julgar os reinos.
que depois do poder, o pequeno chifre, né? Jesus disse que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho deu o direito de julgar. Né? Eu acho que isso tem muito a ver com essa passagem aqui de Daniel, quando o Filho do homem chega diante do Ancião de Dias. E Filho do homem é uma expressão que pode ser aplicada sem qualquer medo a Jesus. Porque em Mateus 24, Jesus ele reivindica para si esse título de Filho do homem. O Filho do homem visto por Daniel, não tenha dúvida, é uma referência direta à pessoa bendita de Jesus Cristo. Quer ver? Se Jesus ele não se identifica como sendo Filho do homem, Mateus 24. Veja aí. Mateus 24, versículos 30 e 31. Diz assim: então aparecerá no céu. Jesus está falando aqui dos últimos episódios, do seu retorno glorioso. Ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, e todas as nações da terra, aquelas nações que Daniel viu, miríades e miríades de toda a terra, reunidas diante do Ancião de Dias, do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do homem, vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, Filho do homem, muito certamente, é uma referência direta à pessoa de Jesus Cristo. Claro que Daniel não o conhecia, não poderia falar dele com maior detalhes. Aliás, parece-me que o que mais impactou Daniel, o que mais preocupou e o que mais apavorou Daniel na sua revelação, não foi a glória do Filho do homem, não foi a glória do Ancião de Dias, mas foi as ações brutais, impiedosas de Daniel, ou do pequeno chifre contra os santos do Senhor. Porque eu já lhes disse aqui que Daniel ele era um homem de uma profunda paixão nacionalista. Ele era um homem que amava demais o seu povo e por isso ele orava 3 vezes ao dia com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Porque ele tinha um profundo amor pelo seu povo. Então quando ele vê o seu povo aqui, eu lhes disse que muito provavelmente os santos do Altíssimo é uma referência ao povo judeu. Quando ele vê o seu povo sofrendo, sendo morto brutalmente pelo pequeno chifre, pelo anticristo, então isso é a imagem que mais lhe choca, que mais impacta. Né? Mas a figura do Filho do homem aqui, visto por Daniel, é certamente a imagem daquele de quem Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 2, ele disse que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Nome este, diante do qual importa que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. E aqui eu finalizo. Como disse a você, não vamos detalhar aí a imagem desses animais e julgo que nem seja necessário isso. O que importa saber é que os reinos que Deus quer que venham virão, todos eles com prazo determinado, mas o reino do Messias, né, o reino do Messias, ele será eterno, ele não passará, ele será de geração em geração, sempre eternamente. E eu creio que, independente das diferentes opiniões teológicas, independente das linhas divergentes aqui no campo da escatologia, todos nós, salvos em Cristo, ou reformados, ou pentecostais, dispensacionalistas ou não, todos nós cremos neste desfecho na história, né? Todos nós cremos neste final da história. E qual é o final? A gente pode até discordar sobre quem seja o leão de asas, a gente pode até discordar sobre quem seja o urso com 3 costelas na boca. A gente pode até discordar sobre quem seja o leopardo de 4 cabeças, de 4 asas, esse animal feroz sem nome que é apresentado por Daniel. Mas certamente todos nós haveremos de concordar que esse reino eterno que tomará todos os demais, que irá se levantar no final da história, e reino este no qual os santos em Cristo terão paz sempre eterna, concordamos sim, que é o reino bendito, glorioso e maravilhoso de Jesus Cristo, reservado para os santos de Deus que estiverem firmes de pé até a vinda gloriosa de Jesus Cristo ou até o dia da morte. Que essa palavra, meus irmãos, fique em nosso coração, que a gente medite nela com persistência, com perseverança, que a gente creia nas maravilhosas promessas de Deus, tenham sido elas proferidas de forma direta, literal, de forma figurada ou de forma simbólica. Creiamos na revelação das Escrituras. Vamos aguardar o desfecho da história. Muita coisa aqui da Bíblia nós ainda não entendemos e não compreendemos de modo claro. Mas quanto mais nos encaminhamos para o final, mais as coisas vão ficando evidentes em nossa mente. Porque quanto mais nos aproximamos do final do túnel, mais forte é a luz que brilha diante de nós.
Se continuarmos perseverando, se continuarmos lendo a Bíblia, servindo ao Senhor e não temendo, né? Porque a gente precisa ter medo aos animais que irão se levantar, né? Aos reinos que haverão de vir. A gente não tem que ter medo a nenhum deles. Temos que temer único e exclusivamente ao Senhor, Criador dos céus e da terra, que está regendo a história. Ele é o régio dominador. Como diz o hino da harpa cristã, todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, régio dominador. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, que reina soberanamente e cujo reino, que virá ao final de tudo, que já se iniciou, porque o reino de Deus, que é espiritual, conforme disse Cristo, o reino de Deus não vem com aparência visível, externa, mas ele é espiritual, ele já está dentro de nós. O reino de Deus, conforme disse Jesus, já nos é chegado. Porque nós, conforme disse Paulo, já fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, né? Então, o reino de Deus, para todos os efeitos, já está em nós. Você que me ouve, já está, se é salvo em Cristo, né? Se tem certeza de sua salvação, se tem um capacete de sua salvação em sua cabeça, então você já faz parte do reino de Deus, espiritualmente falando. Mas ainda haverá um reino físico, o reino material, o reino visível de Deus aqui na terra, onde Cristo governará sobre todos os salvos. Se permanecermos firmes dentro deste reino espiritual de Deus em que estamos hoje, submetidos à Santa Palavra, certamente nenhum mal nos alcançará, estaremos escondidos debaixo do altar de Deus e nós reinaremos com Cristo eternamente ao final dos dias. Deus te abençoe, fique com esta palavra em nome de Jesus Cristo e domingo esteja na Escola Bíblica Dominical para dialogarmos mais e aprendermos mais da parte de Deus. Um grande abraço e até a próxima, querendo Deus.